a vida de Julia Roberts está desmoronando. Seu marido Danny foi visto com outra mulher e ela quer o divórcio. Ao mesmo tempo, ela descobriu que seu sobrenome é falso. Na verdade, ela se chama Julia Mitchell. Além disso, o trauma causado pelos abusos do padrasto está lhe causando sérios problemas de saúde aos 56 anos. Amigos dizem que ela chora o tempo todo e que seus filhos quase não falam com ela. Mesmo com toda a sua fortuna, Julia não consegue consertar sua família desestruturada nem sua saúde debilitada. Julia Fiona Roberts nasceu em 28 de outubro de 1967 em Smyrna, Geórgia, um tranquilo subúrbio de Atlanta. Seus pais Walter Grady Roberts e Betty Lou Bredemus eram apaixonados por atuação. Eles dirigiam uma pequena escola de teatro em Decatur, Geórgia, onde ensinavam crianças, incluindo Yolanda, filha de Martin Luther King Jr. Como forma de agradecimento, a família King pagou as despesas do hospital quando Julia nasceu. Foi um gesto de bondade que conectou sua família à história de uma maneira que poucos conhecem. A casa de Julia era repleta de criatividade, mas também de dificuldades. Seus pais eram atores e escritores, mas o dinheiro sempre foi escasso. O casamento deles sofreu com a pressão financeira e em 1971, quando Julia tinha apenas 4 anos, eles se divorciaram. Após a separação, o pai de Julia continuou presente em sua vida, mas sua mãe teve que criar 3 filhos praticamente sozinha. Então, em 1972, Betty Lou se casou novamente na esperança de encontrar estabilidade. Em vez disso, trouxe para casa um homem que piorou ainda mais a situação. Michael Motes não era o padrasto que Julia precisava. Ele era abusivo e estava desempregado na maior parte do tempo. Tratava a família com crueldade, criando um lar repleto de medo. O irmão mais velho de Julia, Eric, mais tarde, o chamou de aberração e disse que ele tornou suas vidas miseráveis. Até mesmo Julia, que raramente fala sobre essa parte de seu passado, deixou claro que não quer ter nada a ver com Motes. Sua mãe admitiu posteriormente que casar-se com ele foi a pior decisão de sua vida. O casamento durou 11 anos antes de ela finalmente o deixar em 1983, mas a essa altura o estrago já estava feito. Enquanto lidava com Motes em casa, Julia também sofreu uma perda devastadora. Em 1977, quando ela tinha 10 anos, seu pai, Walter, morreu de câncer de garganta com apenas 44 anos. A morte dele deixou um vazio na vida dela que nunca se curou completamente. O Walter tinha sido um pai amoroso e um dramaturgo talentoso que incentivava sua criatividade. Perdê-lo tão jovem a fez amadurecer rapidamente. Ela aprendeu cedo que a vida podia ser injusta, mas também aprendeu a superar a dor. A escola também não oferecia muito alívio. Em vez de encontrar conforto entre os amigos, Julia frequentemente se tornava alvo de provocações cruéis. Seu sorriso largo, que mais tarde se tornaria sua marca registrada, era motivo de chacota entre os colegas. Eles a chamavam de Dentadona, um apelido feito para envergonhá-la. O bullying a magoava, mas também a tornava mais forte. Anos mais tarde, ela usou essas memórias dolorosas para ajudar outras pessoas, manifestando-se contra o bullying e apoiando campanhas que incentivavam a gentileza. Aos 18 anos, Julia Roberts tomou uma decisão ousada. Ela se mudou para Nova York em 1985 para perseguir seu sonho de se tornar atriz. Foi um começo difícil. Ela assinou com a Click Modeling Agency na esperança de que isso a ajudasse a ser notada, mas a carreira de modelo não foi o impulso que ela precisava. Havia poucos empregos e ela lutava para sobreviver. Para se sustentar, trabalhou em diferentes empregos enquanto fazia aulas de teatro para aprimorar suas habilidades. Em 1986, conseguiu seu primeiro pequeno papel na série de TV Crime Story. Foi apenas um episódio insuficiente para torná-la famosa, mas deu-lhe um impulso inicial. Ela não tinha conexões familiares em Hollywood, nem um caminho fácil, mas continuou insistindo. As rejeições não paravam, mas ela não deixou que a detivessem. Seu primeiro papel no cinema foi em Firehouse, em 1987.
Era um papel pequeno, nada inovador, mas foi mais um passo em frente. Depois, em 1988, ela fez um teste para Mystic Pizza, uma comédia romântica dramática sobre 3 jovens mulheres que trabalham em uma pizzaria em Connecticut. Ela interpretou Daisy Arrouche, uma jovem confiante e rebelde. O filme não foi um grande sucesso comercial, mas foi muito elogiado pela crítica. Roger Ebert descreveu Roberts como uma grande beleza com uma energia vibrante e previu que ela se tornaria uma estrela. Suas palavras se provaram verdadeiras. Na época, Roberts ainda trabalhava como vendedora na Ann Taylor, em Nova York. Certo dia, ela estava vendendo roupas. Em seguida, ela começou a chamar a atenção dos diretores de elenco de Hollywood. Mystic Pizza a colocou no mapa, mas ela ainda tinha muito a provar. Em 1989, ela conseguiu um papel que mudou tudo. Flores de Aço foi um drama com um elenco de peso incluindo Sally Field, Dolly Parton, Shirley MacLaine e Olympia Dukakis. Roberts interpretou Shelby, uma jovem noiva com diabetes. O papel era profundamente emotivo e exigia muita vulnerabilidade. Ela nem sequer era a primeira opção. Meg Ryan havia sido escalada inicialmente, mas desistiu para fazer Harry e Sally, feitos um para o outro. Roberts entrou em cena pronta para provar seu valor. A produção foi desafiadora. O diretor Herbert Ross foi duro com Roberts. Ele criticou seu peso, sua aparência e até mesmo sua atuação. Foi uma experiência difícil, mas ela perseverou. Sua atuação foi inesquecível. O filme arrecadou 96 milhões de dólares americanos, com um orçamento de 15 milhões de dólares americanos. Mais importante ainda, Roberts ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante e recebeu sua primeira indicação ao Oscar. Julia Roberts tinha apenas 22 anos quando assumiu o papel que mudaria sua vida. Em 1990, ela estrelou Uma Linda Mulher, uma comédia romântica que se tornou um enorme sucesso. O filme contava na história de Vivian Ward, uma acompanhante que é contratada por um rico empresário por uma semana e acaba se apaixonando por ele. Richard Gere interpretava Edward Lewis, o sofisticado empresário que jamais imaginaria se apaixonar por ela. A química entre os dois era inegável e o público não se cansava deles. Mas o filme quase não aconteceu da forma como o conhecemos hoje. Originalmente, Uma Linda Mulher era um drama sombrio chamado 3000. Tinha uma história muito mais crua, com um final triste em que Edward abandona Vivian depois de lhe dar muito dinheiro. Quando a Disney assumiu o projeto, mudou tudo. O roteiro foi reescrito, transformando-se em um conto de fadas moderno com um final feliz. Essa mudança acabou sendo a chave para o seu sucesso. Com um orçamento de apenas 14 milhões de dólares, as expectativas não eram altas. Mas quando o filme estreou nos cinemas em 23 de março de 1990, foi um sucesso estrondoso. Arrecadou incríveis 463 milhões de dólares em todo o mundo e vendeu mais de 42 milhões de ingressos somente nos Estados Unidos. Isso superou a bilheteria de Casamento Grego em 2002, que havia sido uma das maiores comédias românticas de todos os tempos. O sucesso do filme foi histórico, tornando Julia Roberts um nome conhecido em todo o mundo da noite para o dia. Ela ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz em comédia ou musical e recebeu uma indicação ao Oscar pelo papel. Ela era oficialmente a nova queridinha da América em Hollywood. Mas conseguir o papel não foi fácil. Quando a produtora original faliu, Roberts, que já havia sido escalada, teve que fazer o teste novamente. A Disney não estava convencida a princípio, mas o diretor Gary Marshall insistiu. Foi a decisão certa. Ela e Gere formavam um par perfeito e a química entre eles tornou o filme inesquecível. Algumas das cenas mais famosas do filme nem sequer foram planejadas. Na cena em que Edward mostra um colar de diamantes para Vivian, Gere fecha a caixa de joias com um estalo repentino, fazendo Roberts cair na gargalhada. Essa reação foi real e Marshall decidiu mantê-la na versão final do filme. As filmagens tiveram seus desafios.
Roberts estava tão nervosa para gravar as cenas românticas com Gere que teve urticária. Em um determinado momento, Marshall chegou a deitar na cama com eles para ajudá-la a relaxar. A famosa cena do banho de espuma teve seus próprios problemas. O detergente usado para fazer as bolhas desbotou a tintura do cabelo de Roberts, obrigando a equipe a corrigir o problema tarde da noite. A escolha do elenco foi outro obstáculo. Antes de Roberts ser escolhida, várias atrizes famosas recusaram o papel. Até mesmo Gere estava indeciso sobre participar, até que Roberts o convenceu. Durante o encontro, ela lhe entregou um bilhete que dizia simplesmente: "Por favor, diga sim." Foi só isso. Apesar do enorme sucesso do filme, Roberts não fazia ideia no início. Quando estreou, ela estava viajando e trabalhando em outro projeto. Mais tarde, ela descobriu que uma linda mulher havia arrecadado 11 milhões de dólares americanos em seu fim de semana de estreia, um número enorme para a época. Ajustando para os valores atuais, isso equivale a cerca de 21 milhões de dólares americanos. Anos depois, a Disney celebraria o filme como seu lançamento para maiores de 18 anos de maior bilheteria até 2024. Após, uma linda mulher, Roberts se tornou uma das estrelas mais rentáveis de Hollywood. Ela estrelou um sucesso atrás do outro ao longo da década de 1990, incluindo O Casamento do Meu Melhor Amigo, em 1997, e Um Lugar Chamado Notting Hill, em 1999. Mas em 2000, ela fez história. Ela se tornou a primeira atriz a ganhar 20 milhões de dólares por um único filme. Esse filme foi Erin Brockovich. Na época, astros como Tom Cruise e Tom Hanks ganhavam 20 milhões de dólares por filme, enquanto as mulheres em Hollywood recebiam muito menos. Roberts mudou isso. Seu papel como a ativista da vida real, Erin Brockovich, foi uma das melhores performances de sua carreira. O filme arrecadou 256 milhões de dólares americanos em todo o mundo, com um orçamento de 52 milhões de dólares americanos, provando que um filme protagonizado por uma mulher poderia ser tão bem sucedido quanto qualquer blockbuster. Ela ganhou seu primeiro Oscar de melhor atriz e seu salário estabeleceu um novo padrão em Hollywood. Roberts disse mais tarde que nunca viu a negociação como uma luta pela igualdade, ela só queria ser paga de forma justa. Em uma entrevista, ela explicou: "Eu não me senti tão inflexível em relação a isso, mas pensei, vamos ser realistas. Sejamos justos, o sucesso dela abriu portas para que futuras atrizes exigissem salários mais altos. Mas tudo começou com uma linda mulher. O filme transformou Julia Roberts em uma superestrela e décadas depois continua sendo um clássico. O vestido vermelho, o romance inesquecível e a mistura perfeita de humor e emoção fizeram dele um fenômeno cultural. O que começou como um filme de baixo orçamento com um futuro incerto se tornou um dos filmes mais icônicos de todos os tempos. A carreira de Julia Roberts tem sido uma montanha-russa de grandes sucessos, tropeços surpreendentes e performances inesquecíveis. Ela passou de uma jovem promissora a uma das estrelas mais rentáveis de Hollywood, faturando salários recordes e ganhando um Oscar ao longo do caminho. Em 1991, ela arriscou tudo com Dormindo com o Inimigo, um suspense psicológico que marcou uma mudança em relação às comédias românticas que a tornaram famosa. Ela interpretou Laura Burney, uma mulher que finge a própria morte para escapar de um marido abusivo. O filme recebeu críticas mistas, mas o público ficou cativado. Arrecadou 175 milhões de dólares americanos em todo o mundo, com um orçamento de menos de 20 milhões de dólares americanos. Esse sucesso provou que Roberts era mais do que apenas uma estrela de comédias românticas. Ela era capaz de protagonizar um suspense e atrair um grande público para as bilheterias.
Naquele mesmo ano, estrelou Dying Young, um romance sobre uma mulher que se apaixona por um homem com doença terminal. Tinha todos os elementos de um filme emocionante, mas os críticos o consideraram previsível e excessivamente sentimental. Não teve o mesmo impacto que Dormindo com o Inimigo. Não foi um desastre, mas também não foi um sucesso. Depois veio Hook, a versão de Steven Spielberg, para a história de Peter Pan. Roberts interpretou Tinkerbell, um papel que deveria ter sido um sonho. O filme arrecadou mais de 300 milhões de dólares em todo o mundo. Mas nos bastidores, as coisas não foram tão mágicas. Espalharam-se rumores de que Roberts teve dificuldades no set de filmagem. Os membros da equipe até a apelidaram de Tinkerhell. Spielberg admitiu mais tarde que eles tiveram dificuldades para trabalhar juntos, embora tenha atribuído isso aos problemas pessoais que Roberts estava enfrentando na época. A produção do filme se arrastou por meses, passando de uma previsão de 76 dias de filmagem para 116 dias. Os custos dispararam de 48 milhões de dólares americanos para mais de 80 milhões de dólares americanos. No fim, Roberts e Spielberg nunca mais trabalharam juntos. Em 1997, ela voltou ao topo com O Casamento do Meu Melhor Amigo, uma comédia romântica que subverteu a fórmula usual. Em vez de interpretar o par romântico perfeito, Roberts assumiu o papel de Julianne Potter, uma mulher que percebe estar apaixonada por seu melhor amigo poucos dias antes do casamento dele. O filme se tornou um enorme sucesso, arrecadando 299 milhões de dólares americanos em todo o mundo. Críticos e público adoraram sua abordagem inovadora do romance. A trilha sonora se tornou igualmente famosa com I Say a Little Prayer, se transformando em um momento icônico. Roberts recebeu uma indicação ao Globo de Ouro e o filme consolidou seu lugar como a rainha das comédias românticas. Então veio o papel que mudou tudo. Erin Brockovich 2000 não foi apenas um sucesso de bilheteria, foi um momento decisivo na carreira de Roberts. Baseado em uma história real, o filme acompanhou Erin Brockovich, uma mãe solteira que ajudou a expor uma enorme conspiração corporativa. O filme arrecadou 256 milhões de dólares americanos em todo o mundo e a atuação de Roberts foi eletrizante. Ela ganhou o Oscar de melhor atriz, além de um BAFTA, um Globo de Ouro e um prêmio do SAG. Isso não foi apenas um marco na carreira, foi histórico. Ela se tornou a primeira atriz a receber um salário de 20 milhões de dólares por um único filme. Depois disso, ela se tornou imparável. Assinou contratos para grandes filmes, como 11 Homens e um Segredo, que lhe rendeu 10 milhões de dólares, e O Sorriso de Mona Lisa, que arrecadou o valor recorde de 25 milhões de dólares. Nessa época, seus filmes já haviam faturado mais de 3 bilhões de dólares em todo o mundo. O público a adorava, e os estúdios sabiam que ela podia transformar qualquer filme em um sucesso de bilheteria. Uma pesquisa chegou a revelar que 54% dos americanos assistiriam a qualquer projeto estrelado por ela. Sua vitória no Oscar não veio sem um pouco de controvérsia. Em seu discurso de agradecimento emocionante, ela se esqueceu de agradecer a verdadeira Erin Brockovich. O momento virou notícia, mas ela rapidamente se retratou nos bastidores. Mesmo com esse pequeno deslize, sua atuação permanece uma das mais celebradas da história do Oscar. A vida amorosa de Julia Roberts foi tão dramática quanto os papéis que interpretou nas telas. No final da década de 1980 e início da década de 1990, ela era uma das maiores estrelas em ascensão de Hollywood e seus relacionamentos estavam constantemente nas manchetes. Um dos mais intensos e chocantes foi seu romance com Kiefer Sutherland. Ela conheceu Sutherland em 1990 durante as filmagens de Flatliners. A atração foi instantânea e em poucos meses eles estavam noivos. O casamento foi marcado para 14 de junho de 1991 no estúdio da 20th Century Fox em Los Angeles. Cerca de 150 convidados foram convidados e a mídia estava pronta para cobrir o que se esperava ser um conto de fadas de Hollywood. Mas apenas 3 dias antes do grande dia, tudo desmoronou.
Roberts cancelou o casamento abruptamente, deixando Sutherland atônito. Espalharam-se rumores de que ele a teria traído com uma stripper chamada Amanda Rice. Mais tarde, ela afirmou que ele a chamou de princesa de gelo insegura, o que só piorou a situação para ele. Mas o verdadeiro choque veio quando Roberts não apenas cancelou o casamento, como também deixou o país. No dia em que deveria se casar, ela foi vista na Irlanda com o melhor amigo de Sutherland, Jason Patrick. Sutherland ficou arrasado, mas o que mais o magoou foi a traição de Patrick. Mais tarde, ele chamou o ex-amigo de Cobra e admitiu que toda a situação havia sido dolorosa. Mas anos depois ele tinha uma perspectiva diferente. Elogiou Roberts por ter percebido que eram jovens demais para se casarem e admitiu que o relacionamento havia sido ofuscado pela fama. Esse escândalo foi um dos maiores términos de Hollywood da década e apenas 2 anos depois, Roberts chocou a todos novamente. Em 27 de junho de 1993, após apenas 3 semanas de namoro, ela se casou com o cantor country Lyle Lovett. O relacionamento parecia improvável. Ele era um astro de cinema glamouroso e um músico nascido no Texas. Mas algo entre eles se encaixou. O casamento foi tão inesperado quanto o romance. Realizado em uma pequena igreja em Marion, Indiana, foi planejado em apenas 72 horas. Após a cerimônia, Lovett apresentou Roberts como sua esposa durante um show naquela mesma noite. A princípio, eles pareciam felizes. Lovett frequentemente dedicava músicas a ela no palco e eles apoiavam as carreiras um do outro. Mas a realidade de suas agendas logo se impôs. Lovett passava longos períodos na estrada e Roberts estava constantemente filmando. Eles raramente passavam tempo juntos e o casamento deles sofreu por causa disso. Alguns rumores sugeriam que Roberts havia se aproximado do ator Ethan Hawke antes de Sunrise, durante esse período, aumentando ainda mais a tensão. Em março de 1995, após apenas 21 meses juntos, eles anunciaram o divórcio. Não houve drama, apenas o entendimento de que suas carreiras haviam tornado o relacionamento insustentável. Roberts afirmou posteriormente que a separação foi extremamente amigável e insistiu que não se arrependia de nada. Lovett compartilhou da mesma opinião, dizendo que ainda a respeitava. Desta vez, o término de um relacionamento de Roberts não envolveu nenhum escândalo. Mas seu relacionamento seguinte traria mais controvérsia do que qualquer outro anterior. Em 2000, Roberts namorava o ator Benjamin Bratt há vários anos. Mas tudo mudou quando ela conheceu o diretor de fotografia Daniel Moder no set de filmagem de A Mexicana. Houve uma conexão instantânea, mas havia um problema. Moder era casado. Na época, ele ainda estava com a maquiadora Vera Steinberg e a separação foi complicada. Steinberg se recusou a assinar os papéis do divórcio por mais de 1 ano, o que gerou tensão entre todos os envolvidos. Frustrado com os atrasos, Roberts tomou uma atitude ousada. Ele foi visto usando uma camiseta feita em casa com a palavra Aloe Vera estampada, uma mensagem clara para Steinberg. A façanha causou um frenesi na mídia, com muitos criticando Roberts por sua insensibilidade. No fim, Steinberg finalmente concordou com o divórcio, supostamente após receber um acordo de $200 mil americanos. Assim que Moder se tornou legalmente livre, ele e Roberts não perderam tempo. Em 4 de julho de 2002, eles se casaram em uma cerimônia secreta, no rancho dela em Taos, Novo México. Nem mesmo os convidados sabiam que era um casamento até a meia-noite, quando Roberts e Moder trocaram votos sob as estrelas. Apesar do início dramático, o casamento deles já dura mais de 2 décadas. Eles deram as boas-vindas aos gêmeos Hazel e Phineas em 2004, seguidos pelo filho Henry em 2007. Ao contrário de seus relacionamentos anteriores, este permaneceu em grande parte privado. Rumores surgiram ao longo dos anos sobre problemas conjugais, incluindo desentendimentos sobre onde morar.
Mas Roberts sempre os rejeitou, afirmando que seu casamento foi a melhor decisão de sua vida. Julia Roberts cresceu acreditando que fazia parte da família Roberts, mas uma descoberta chocante mudou tudo. Durante uma participação no programa Finding Your Roots da PBS com o Dr. Henry Louis Gates Jr., ela descobriu que o nome que carregara por toda a vida não era, na verdade, seu nome de sangue. A investigação começou com o bisavô dela, John Pendleton Roberts. Os pesquisadores examinaram antigos registros do censo do condado de Douglas, na Geórgia, e encontraram algo estranho. O pai de John estava listado como Willis Roberts, mas havia um problema. Willis havia falecido em 1864 e John só nasceu em 1878. Isso tornava impossível que Willis fosse seu pai biológico. Para descobrir a verdade, foram realizados testes de DNA utilizando amostras de Julia e de sua prima em primeiro grau. Os resultados apontaram para um homem completamente diferente, Henry MacDonald Mitchell Jr. Ele morava a poucos quilômetros da trisavó de Julia Rhoda Suttle Roberts. Na época, a ligação era clara. Henry era o verdadeiro pai de John Willis. Mas havia outra reviravolta. Henry já era casado e tinha 6 filhos com sua esposa Sarah. Sua mãe viúva morava a apenas 4 casas de distância de Rhoda, o que facilitava o encontro entre eles. O relacionamento deles foi um segredo por gerações, enterrado pelo tempo e perdido na história. Quando o Dr. Gates revelou isso a Julia, ela ficou chocada. "Então nós somos Mitchells?", perguntou ela. "Você está me dizendo que eu sou Julia Mitchell?" Foi uma descoberta que reescreveu toda a história da sua família. Mas apesar da surpresa, ela encarou-o com humor e aceitação. Ela admitiu que ficou impressionada, mas ainda se sentia conectada ao nome Roberts, o único que ela conhecia. Essa revelação também mudou a forma como ela via sua trisavó. Rhoda havia se casado com Willis Roberts na década de 1850, mas depois que ele morreu na Guerra Civil, ela passou anos viúva. Então, em 1878, ela teve um filho. Não havia certidão de nascimento para explicar o que havia acontecido, e ninguém jamais questionou. Julia Roberts estava no auge de sua carreira quando aceitou o papel de Sininho em Hook, o filme de fantasia de 1991, dirigido por Steven Spielberg, que tinha tudo para dar certo. Um orçamento enorme, um elenco repleto de estrelas e um dos cineastas mais respeitados de Hollywood. Mas nos bastidores as coisas não correram como planejado. Roberts tinha apenas 23 anos e estava lidando com uma crise pessoal. Seu noivado com Kiefer Sutherland havia acabado de terminar em um escândalo complicado. Os tabloides estavam repletos de rumores de traição de ambos os lados. A constante atenção da mídia a seguiu até o set de Hook, e logo membros da equipe começaram a ligar para ela. Ela foi acusada de passar longas horas em seu trailer, chegar atrasada e ser difícil de trabalhar. Spielberg, conhecido por manter um set de filmagem organizado, teria ficado frustrado. Houve até mesmo conversas sobre substituir a atriz, mas com um orçamento que já ultrapassava os 70 milhões de dólares. Essa teria sido uma decisão cara. As filmagens se estenderam de 76 para 116 dias, em parte devido a atrasos relacionados a Roberts, embora outros fatores também tenham contribuído. A atuação intensa de Dustin Hoffman, pautada pelo método de atuação e as restrições ao trabalho infantil, também contribuíram para o longo cronograma. O papel de Roberts tornou a experiência ainda mais difícil. Ao contrário da maioria do elenco, ela passou grande parte do tempo atuando sozinha em frente a uma tela verde. Spielberg era seu único ponto de interação e o relacionamento já tenso entre eles só piorou. Anos mais tarde, Spielberg chamou aquele período de infeliz, um comentário que Roberts interpretou como uma traição pessoal. Ela esperava que ele a defendesse dos rumores, mas em vez disso sentiu-se abandonada.
Em entrevistas, ela o chamou de traidor e admitiu que foi uma lição dura. Apesar de tudo isso, Hook foi um sucesso de bilheteria. Arrecadou mais de 300 milhões de dólares em todo o mundo, mas não atingiu as expectativas para um filme de tão alto orçamento. E embora o público tenha gostado do filme, a tensão entre Roberts e Spielberg nunca desapareceu. Eles nunca mais trabalharam juntos. Anos depois, a vida de Roberts tomou um rumo muito diferente. Em 2009, durante as filmagens de Comer, Rezar, Amar na Índia, ela descobriu o hinduísmo. Ela estava fotografando em um ashram perto de Haryana quando teve seu primeiro contato com a filosofia hindu. Algo nela a cativou. Mais tarde, ela disse que ver uma fotografia de Neem Karoli Baba, um guru hindu, a comoveu profundamente, embora nunca o tivesse conhecido. Em 2010, Roberts se identificou publicamente como hindu praticante. Isso não foi apenas uma fase. Ela e seu marido, o cinegrafista Daniel Moder, começaram a visitar templos com seus filhos. Eles cantavam e oravam juntos, tornando isso uma parte central de suas vidas. Seu comprometimento com o hinduísmo se refletia até mesmo em seu trabalho. Ela deu à sua produtora o nome de Red Om Films, uma referência ao som sagrado Om. Ela expressou admiração por festivais hindus como o Diwali e até considerou comprar propriedades na Índia, especificamente em cidades sagradas como Haridwar ou Varanasi. Julia Roberts nunca diminuiu o ritmo. Mesmo depois de décadas em Hollywood, ela continua encontrando novas maneiras de surpreender o público. Em 2017, ela estrelou em Extraordinary Wonder, um filme que emocionou pessoas ao redor do mundo, baseado no best-seller de R.J. Palacio. O filme conta a história de Audie Pullman, um menino com síndrome de Treacher-Collins que luta para se encaixar na escola. Roberts interpretou sua mãe Isabel, uma mulher que apoia o filho incondicionalmente. Os críticos elogiaram sua atuação, considerando-a calorosa e profundamente comovente. O filme se tornou um enorme sucesso, arrecadando 305 milhões de dólares americanos em todo o mundo, com um orçamento de 20 milhões de dólares americanos. Também alcançou 86% de aprovação da crítica e 88% do público no Rotten Tomatoes. Para Roberts, foi a prova de que sua presença ainda podia atrair público aos cinemas. Em 2022, ela retornou à comédia romântica com Ticket to Paradise. O filme a reuniu com George Clooney e foi dirigido por Ol Parker, o cineasta por trás de Mamma Mia, Lá Vamos Nós de Novo. A história acompanhava um casal divorciado que se une para impedir que a filha se case muito cedo. Era divertida, leve e repleta da química que fez de Roberts e Clooney uma dupla tão incrível. Numa época em que as comédias românticas lutavam para fazer sucesso nos cinemas, Ticket to Paradise tornou-se um sucesso inesperado. O filme arrecadou quase 170 milhões de dólares em todo o mundo e provou que Roberts ainda tinha uma conexão especial com o público. Ela não era apenas a estrela do filme, mas também produtora, mostrando mais uma vez que podia moldar um projeto do início ao fim. Mas Roberts nunca foi apenas uma estrela de comédias românticas. Ela sempre assumiu papéis intensos e desafiadores. Em 2013, estrelou em August Osage County, um drama familiar sombrio baseado na peça vencedora do prêmio Pulitzer de Tracy Lett. Ela interpretou Barbara Weston, uma mulher que tenta manter sua família unida enquanto enfrenta a crueldade e a manipulação da mãe. A mãe foi interpretada por Meryl Streep, criando um poderoso duelo em cena entre duas atrizes incríveis. O filme estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto antes de seu lançamento em circuito nacional em dezembro de 2013. Recebeu críticas mistas a positivas, mas a atuação de Roberts se destacou. A revista Vanity Fair descreveu a atuação como intensa e implacável. O papel lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante, sua quarta indicação ao prêmio.
O filme arrecadou 74 milhões de dólares americanos em todo o mundo, com um orçamento de 25 milhões de dólares americanos e recebeu 16 prêmios e 67 indicações em diferentes premiações. Roberts também abraçou novas formas de contar histórias. Em 2018, ela fez sua estreia na televisão em Homecoming, um thriller da Amazon Prime, dirigido por Sam Esmail, o criador de Mr. Robot. Ela interpretou Heidi Bergman, uma assistente social em uma misteriosa instalação criada para ajudar soldados a se adaptarem à vida civil. Mas conforme a história se desenrola, Heidi começa a perceber que algo está errado. A série alterna entre duas linhas temporais, uma em que ela trabalha na instituição e outra em que luta para se lembrar do que realmente aconteceu. Homecoming foi diferente de tudo que Roberts havia feito antes. Foi uma trama tensa, psicológica e repleta de reviravoltas inesperadas. Os críticos elogiaram sua atuação, considerando-a uma das melhores de sua carreira em anos. Ela interpretou Heidi com uma intensidade contida, revelando gradualmente a profundidade da confusão e do medo de sua personagem. O papel lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro de Melhor Atriz em Série Dramática. Roberts não era apenas a protagonista, mas também produtora executiva, demonstrando mais uma vez sua participação ativa na concepção dos projetos em que atuava.